possuído pela casa. Livre-arbítrio ou destino. Poderíamos dizer também livre-arbítrio e destino, conforme o entendimento que nós possamos alcançar sobre esse tema. Ele é muito recorrente e de vez por outra nós discutimos isto aqui não somente na casa espírita, mas de modo geral em qualquer local, até com pessoas que não têm nenhum conhecimento da doutrina espírita, mas têm conhecimento do destino, da liberdade, do livre-arbítrio, mas tem muita dificuldade em aceitar certas ideias que o tema liberdade enseja, porque o livre-arbítrio vem de ter uma maior liberdade. Nós vamos aqui dar uma olhada. Onde é que baixa aqui? Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, a primeira e a obra básica por excelência, porque a partir do Livro dos Espíritos que as outras obras básicas foram constituídas. Então, lá na Kardec, por uma questão meramente didática, dividiu a lei natural em 10 leis, para uma melhor compreensão nossa. Lá ele colocou aqui só para a gente ter um entendimento de onde vem a lei de liberdade. Nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, a lei do progresso, da igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Interessante destacar que a última lei, a 10ª, justiça, amor e caridade, ela como que sintetiza todas as outras. Então ela, lei de justiça e amor e caridade, é uma síntese de toda a lei divina. E o Jesus chegando aqui, ele poderia sintetizar ainda essas três em uma só, lei de amor. Porque a essência de toda lei é a lei de amor. Como ele reduziu, sintetizou 10 mandamentos em uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima a si mesmo. Nisto consiste toda a lei dos profetas, ou seja, todos os 10 mandamentos estão ali, naquela síntese que Jesus fez. E Kardec sintetizou aqui justiça, amor e caridade. São 3 focos da lei, justiça, amor e caridade, que estão totalmente interligados, conexados. De modo que você não pode entender justiça sem a ideia de amor, nem vice-versa, e sem entender também a caridade. E a caridade a gente tem visto no lado princípio, que é o amor e a ação. Entendemos caridade assim, é o amor e a ação. Aqui a gente pode consultar a partir da questão 847 do Livro dos Espíritos, vamos até a questão 8, volume 2, tudo sobre essa lei natural. Aí nós fomos para a lei de liberdade. E na lei de liberdade, nós temos aqui essas divisões: liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio e fatalidade. Então nós temos aqui o livre-arbítrio a partir da questão 843 até 850. Nós puxamos alguma coisa também de fatalidade, porque o assunto do livre-arbítrio tem muito a ver com fatalidade. Você não discute livre-arbítrio sem que você fale em determinismo, sempre essa palavra surge, essa ideia. Então, se fala em liberdade, fala também em determinismo ou fatalidade. Eu gosto de todo o trabalho ser meio participativo. Se algum de vocês quiser fazer qualquer colocação, qualquer indagação, complemento, seja o que for, pode levantar a mão para a gente dar acesso. Eu fui atrás de um conceito, coloquei aqui 3 conceitos de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. Isso aqui é um conceito popular, tradicional, que está na gramática, no dicionário.
Aí esse pensador filósofo francês, René Descartes, ele diz o seguinte, que o homem é livre na medida em que pode escolher fazer ou não alguma coisa sem ser coagido por força exterior. Ou seja, a gente tem liberdade para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja de nosso interesse, sem que a gente seja obrigado a fazer ou não fazer. Esse seria o livre-arbítrio segundo René Descartes, que na nossa compreensão é o entendimento também costumeiro da maior parte das pessoas. Seria isso de René Descartes. E aqui, mais para a doutrina espírita, a gente colocaria assim: livre-arbítrio é a ação do espírito responsável no limite e na medida do seu conhecimento e entendimento. Aqui a gente fecha muita coisa que não é considerado no entendimento comum de livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio está sempre condicionado ao grau de conhecimento e de entendimento da própria lei. O próprio Jesus assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que essa verdade, esse conhecimento e esse entendimento nosso a respeito da lei for aumentando, a liberdade também vai aumentando. Quanto menos eu conheço a lei, menos responsabilidade eu terei perante Deus sobre o não cumprimento da lei, se eu descumprir. Por isso é que o civilizado, aquele que tem escola superior, aquele que tem mestrado, doutorado, mais outros, esse cidadão é muito mais responsável perante a lei do que um silvícola, um indígena, desses que nunca frequentou escola. Tanto é que a própria lei humana não responsabiliza o indígena pelos atos que ele comete na sua tribo. Ele é considerado pela lei incapaz. Então ele pode fazer da sua tábua que ele entender, a lei humana não o alcança. Só alcança quando ele sai da tribo e vai conviver com o civilizado. Aí ele passa realmente a ter também responsabilidade diante do que ele possa fazer. Vamos lá para a primeira questão do Livro dos Espíritos, que toca no assunto. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os Espíritos superiores responderam a Kardec: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Sem liberdade, não faz sentido. Então, ninguém que não tem liberdade pode ser responsabilizado por qualquer coisa. Mas desde que esteja livre, aí ele passa a ser responsável por tudo que ele possa fazer ou deixar de fazer. Porque a omissão pode ser tão ou mais grave do que a ação. Se a pessoa tem sobre o seu poder de ação algo que poderá causar graves prejuízos à comunidade, e não fizer, ele é responsabilizado por isso. Se não pelas leis humanas, será pela sua própria consciência e pela lei divina. Que essa lei não fale, porque ela parte da intenção do indivíduo, não da observação externa dele, mas do que ele pensa, do que ele intenciona. Aí sim, não há erro da apreciação divina, não há erro, só na lei humana, porque nós não vimos o cidadão por dentro. Por isso que Jesus nos recomendou: não julgueis. É muito sábio essa advertência: não julgueis. Porque à medida que eu não julgar, eu não me comprometo. Como ele fala, não julgar não é no sentido de se diante de uma posição, de um parecer, de uma opinião que você tem que dar.
é não haver, de nossa parte, nenhuma intenção de prejudicar quem quer que seja. Esse é o não julgueis. Então a gente vai sempre pelo lado da indulgência, da compreensão elevada, para entender as razões pelas quais alguém cometeu tal ato. Aí é não julgueis. Mas na hora que há um sentido de perseguição, que a pessoa marca pesado em cima de outra, ele já está jogando. Já não dá chance. Não olha o lado positivo. Por que a pessoa está agindo daquela forma? E Jesus sempre teve esse grande cuidado. Todos os casos narrados em que ele era ator ali, ele sempre demonstrou esse elevado poder de observação, o máximo que se possa imaginar, e de captação do que o divino estava fazendo e por quê. Ele percebia de longe. Inclusive, quando os fariseus queriam comprometer em alguma ação, ele percebia o interesse em verificar. E ele sempre saía de modo magistral, porque ele sabia que estava sendo guiado daquele século de episódio com a mulher adúltera. Eles iam apedrejar, porque era a cultura da época. E ali ele se fez com aquela mulher e os acusadores, os juízes que iam apedrejar. O que Jesus faz? Ele escreve na areia, segundo os estudiosos, foi um momento que Jesus se vê escrevendo. E ali dizem que ele colocava na escrita todas as mazelas daqueles que estavam ali observando a mulher. E observando ele não, botavam ali. Quando eles sentiram ali, mostrado por Jesus na sua intimidade, eles foram se retirando. E ele Jesus antes perguntou: atire a primeira pedra quem estivesse pecado. Ou seja, quem for puro, não tiver mazela nenhuma, então atire a primeira pedra. Ninguém foi capaz. Depois ele chegou e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor, não condenaram. Então vai e não podes errar para que não suceda uma coisa pior. Em todo momento, já deixava o ensinamento para a eternidade. Se você se deter e observar o que Jesus deixava, a gente percebe realmente por que ele dividiu a história em antes e depois dele. Interessante aquela é que ele estava se alimentando com os discípulos e o fariseu foi e disse que eles estavam descobrindo a cultura deles, porque estavam tomando a alimentação sem antes lavar as mãos. Aí Jesus disse assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que é sabe. Aí ele cita os exemplos de crimes, fornicações, acusações, tudo saindo da boca, ferimentos. E não é o que entra que possa causar qualquer problema. Isso aí é muito importante, porque a gente se preocupa muito com o exterior, com a beleza, com a higiene, tudo bem que é higiene física também. Mas não é o mais importante. A higiene mais importante é a higiene espiritual. Que eles não eram preocupados. Também nós continuamos não sendo preocupados com isso. Vamos aqui. Outra explicação dada pelos Espíritos em relação à escolha das provas, porque às vezes nós estamos depois das escolhas e não entendemos por que nós estamos sofrendo algo que não gostaríamos de sofrer. Nós estamos em curso na lei e às vezes não é muito fácil o desafio, a prova ou a explicação. Então, diz os estudos superiores a Kardec que, dando
ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Tudo bem, pode escolher. Agora, o que você vai escolher vai trazer as consequências boas ou não boas, de acordo com cada escolha feita. Nada entrava no seu futuro. O caminho do bem e do mal vejam a fé. É a liberdade. E o aprendizado existe exatamente nessa liberdade. Como é que eu vou aprender se eu não errar, se eu não tentar, mesmo caindo, mas levantando, levantando de novo? A cada queda que a gente leva, a seguinte é mais suave, porque a gente aprende mais um pouco. Então, a evolução, o progresso da criatura se dá por tentativas. Então, quando o pai vê o filho que ele está, o meu, por exemplo, diz assim: pai, vai comprar qualquer coisa assim, não sei comprar. Mas se você não sabe, tem que aprender. Então, se o pai vai e compra no lugar do filho, como é que o filho vai aprender? E eu dava dica. Eu dizia assim: selecione esse item de primeira qualidade. É uma dica. Depois, entre de primeira qualidade, procure o menor preço, a parte econômica. Não tem erro. Porque é vida de comprar um artigo que não seja bom, que seja ruim. Deve dar a crítica até a própria pessoa. Ela não aceita o que comprou, porque ele pagou. O valor que está bom. Então procure o melhor, e entre os melhores você escolhe os que estejam com os preços mais acessíveis, sem sinal. Mas vai e faça, porque no futuro você vai me substituir. Como eu substituí meu pai. Eu era menino e eu fazia as compras de casa. Meu pai viajava, eu tomava conta da casa. Então eu aprendi a ser economista antes de ser economista na faculdade. Porque a melhor economia que se possa aprender é essa economia de casa. Não tem o melhor treinamento do que isso. Quando você vê a pessoa estragando as coisas lá de fora, não aproveitando tudo, esse não aprendeu a economia de casa. Esse não veio, pegou com muita dificuldade, mas veio. Se hoje a gente está numa situação melhor, é a fase 2. A fase 1 a pessoa não percebe. Ela não acompanha. Vamos continuar aqui. Ainda com relação à escolha de provas. Aqui na questão 258 do Livro dos Espíritos. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, como se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Eu tenho que distinguir isso. Aqui é do homem, não é de Deus. E normalmente o que vem do homem vem por falhas. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que é de Deus não falha, porque a lei de Deus é infalível. Ela é eterna, ela não se modifica. É o tempo todo do mesmo jeito, porque é divino. Mas a lei do homem é muito frágil e ela acompanha o seu próprio desenvolvimento. À medida que nós estamos evoluindo, as leis acompanham essa evolução, a lei humana. E à medida que ela melhora, ela se aproxima da lei de Deus, pela melhoria. Mas nunca será completa. Nunca. Sempre será diferente. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredirdes. E Deus permitiu. Então nós estamos com riscos a todo momento. Sofremos riscos. Parte desses problemas são gerados por nós mesmos, pelo homem, e um vem da fonte de Deus. Esses de Deus são infalíveis, são sábios e são sempre para a nossa melhoria. O que parte de nós nem sempre vem para a nossa melhoria, mas o que vem de Deus.
A mesma questão, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada trava os eficazes. Vai voltando. Espera aí. Eu não estou bem hábil aqui do. Sim, agora. Aí tem a questão da fatalidade. Para a gente entender mais profundamente a questão do livre-arbítrio. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que ele vem achar se colocar. Ou seja, geralmente a reencarnação é previamente programada. Então, nós, antes de reencarnarmos, há uma programação, há um planejamento. Todos os atores são convidados e são consultados, e eles concordam em que naquela próxima encarnação cada um vai ter um papel. Um vai ser pai, outro vai ser tio, outro vai ser irmão, vai ser morar em tal lugar, vai ter tal profissão. Tudo isso já está determinado antes. São as coisas estruturantes, não tudo, mas as coisas mais importantes de nossa vida já bem estabelecidas, já bem sugeridas, porque nós também podemos mudar, é planejamento. Então, o lugar que eu vou morar já está definido, a minha família está definida, o que cada um vai fazer, a função de cada um. Mas, quando a gente chega aqui, podemos alterar sim, em função do nosso trabalho, do nosso progresso, da nossa melhoria. Eu tive um caso muito interessante. Quando eu vim para São Luís, eu já estava no Brasil há muito tempo, e aí tudo deu certo, assim, uma coisa que me chamou a atenção era o sono. Eu sonhava com a mudança muito próxima aqui, todo mundo me ajudando no Brasil, os superiores lá no mal, aqui todo mundo, era uma coisa que eu já sei que é porque tudo é para dar certo. Aí quando num determinado tempo eu perguntei para uma entidade espiritual, considerando que na minha vida deu certinho, e houve um convite para mim trabalhar fora, aí eu perguntei, e agora? Se tudo é para mim vir, porque eu tinha compromisso no Maranhão, eu posso sair? A entidade disse assim, você pode agora sim, porque você mudou. O que você veio fazer no Maranhão, você já cumpriu. Você está livre para sair. Só que eu terminei ficando. Eu preferi ficar, porque eu me sentia muito mais útil aqui no Espírito do que no local. Por exemplo, Brasília. Brasília eu não me sentia tão útil quanto aqui no Maranhão. E eu dizia para os colegas aqui, vocês são referência, tem muitos palestrantes exímios, o pessoal que trabalha na Federação Espírita Brasileira são muito competentes, brilhantes, e eu me sinto muito pequeno aqui perto de vocês. Eu tenho que ir no Maranhão, porque no Maranhão, naquele local, não tem nada, porque tudo que a gente chega lá levando para eles é importante. Eu ligo para o interior e disse assim, o que você deseja? Ah, Osmir, o que você trouxe para cá tá bom para a gente? Ah, não tem isso, porque não tem nada. Aí lá no Espírito de Brasília, o que você deseja? Ah, o que você tem para oferecer? Eu não quero isso, porque já tem, eu quero isso, eu quero aquilo. Então fica mais difícil o trabalho nosso. Na Federação Espírita Brasileira, sábado à tarde, é lotado de jovens, muito jovens. Todas as turmas lotadas, do ESG, da mediunidade, do dígito, tudo é lotado. Impressionante tudo. Aí eu falei com eles assim, era monitor da mediunidade, que eu pedi para ser monitor, porque eu sempre gostei muito da mediunidade também. Já que eu trabalhei muito com ESG, ele fui para lá, fui para a mediunidade, até para me aprender mais com eles. Aí eu disse para o jovem lá, não pensem que Brasília, que o Maranhão, o Nordeste, é igual aqui que vocês estão aqui, é uma outra realidade. Aqui vocês têm tudo à disposição e de qualidade. Mas vá no interior do Nordeste. Então você tem que perceber que você não pode tirar os outros lugares por Brasília. Eu sempre alertava isso. Por exemplo, mediunidade.
Quando eu comecei a trabalhar lá na fé, eu percebi uma diferença grande em relação à mediunidade aqui que eu trabalhava. Aqui os médicos começaram, os candidatos a médium, com muita dificuldade. Era muito difícil lidar com esse pessoal, porque não tinham controle da mediunidade, demorava muito, e lá era tudo tranquilo. Aí foi que eu mesmo cheguei à conclusão, porque aqui só entra na mediunidade depois de completar o ESP. É o estudo sistematizado do espírito, que é o que dá formação completa, da noção geral do espírito. E lá não tinha nenhum problema, porque todos tinham feito. Eles não aceitam, se não fizesse totalmente o ESP. Aí entrava na mediunidade, porque o ESP tem também mediunidade. Então, a pessoa que faz o ESP já está treinando a mediunidade. Eu trouxe aqui um item do livro Ação e Reação de André Luiz, capítulo 7, Conversação Preciosa. Gente, isso aqui, essa obra, toda a obra de André Luiz, eu li 2 vezes estudando. Depois eu passei uma terceira vez, não consegui imaginar no final do livro. Cheguei nos domínios da realidade e parei, porque tem muita coisa para trabalhar hoje na internet, aqui e ali. Eu não tive mais essa disponibilidade. Mas ele ficou, esse item desse livro me marcou, como várias outras obras, alguns outros assuntos me marcaram. E aqui, quando se fala em fatalidade, eu trouxe para vocês que eu preferia a vocês olharem em casa, quando estiver, pega essa obra e pega esse capítulo dele, para você ver. Diz o seguinte: aqui era uma conversação entre um instrutor espiritual e um outro. Era Sanjo, instrutor, com o Hilário. E o Hilário era o que perguntava as coisas do Sanjo. E aí houve uma colocação inicial do Sanjo. Ele disse lá: nossa mente guarda consigo em gênero os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã. Assim como a PEVID, aqui está no sentido de semente, assim como a PEVID minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Olha, nós temos guardado em nossa intimidade, em nossos arquivos, tudo que vai aparecer futuramente. São as nossas construções do passado. Como a semente, quando ela germina, nasce a árvore, vem tudo que está guardado na semente. Então, a comparação que o santo faz em relação à nossa mente é como uma semente que, ao desabrochar, ela vai encostar o carvalho, a grande árvore. E a mente vai desabrochar, mostrando o que nós fizemos no passado. Ou seja, o que nós estamos enfrentando hoje é fruto do que nós fizemos ontem. Porque o que estamos fazendo agora ainda não dá para poder repercutir tão fortemente em nossa economia. Às vezes repercute de imediato, mas nem sempre. Nessa altura, Hilário perguntou em que é. Hilário é um de nós perguntando, para tirar dúvida. Não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã? Interessante pergunta. Então está tudo determinado, porque está lá, vai reaparecer, vai eclodir. Então isso não seria um determinismo? Olha a resposta do Sancho. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. Interessante essa colocação. É o mineral obedecendo a leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos, mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Enquanto nas esferas do animal, vegetal, mineral, tudo ali é determinismo. Aí vai evoluindo.
até que na esfera humana entram em função a vontade, o conhecimento, a razão, e tudo muda. Então nós passamos já a ser responsáveis por tudo isso. Antes não. E ele continua. Nossa mente guarda consigo o germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão ainda. Não, isso aqui eu estou voltando. Tem que aprender isso aqui. E a caminho. Aqui. Isso. Obrigado. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, olha a expressão, é decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas previamente. Ou seja, as nossas ações é que vão determinar essas alterações. Ou seja, liberdade ou cativeiro, conforme o que nós escolhemos para agir. Nós somos prisioneiros nós mesmos das nossas próprias ações. Nós somos construtores e destruidores do destino, conforme o realismo para as suas obras. Então, tem uma ilação que pode chegar em relação ao que ele está falando aqui, mas vamos concluir essa fala dele. Tu vem para perto aqui. Passa bem por tempo, gentileza, não quero faltar. Isso. Mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, isso é importante que ele está dizendo agora, para fechar, em que goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio, mas nas piores posições expiatórias, gente, nos casos gravíssimos que possa imaginar. Ainda assim, ele tem direito ao livre-arbítrio nessa situação. Aqui entra nosso melhor raciocínio. Como não, falou o ministro generoso, imaginemos um delinquente complexo, segregado na penitenciária, ele cometeu os piores crimes, está lá, segregado. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxoval comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente a ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação do seu. É muito interessante isso aqui, essa colocação que ele vai. Não importa o grau de criminalidade desse irmão. O que importa é que em um determinado momento ele para e vai mudar. E Deus dá a chance para ele. Qualquer que seja a situação, ninguém está absolutamente perdido. Ninguém. Todo mundo é recuperável. Todos nós. É questão de tempo. E a velocidade depende do esforço de cada um. Você vê que numa sala de aula de 20 alunos, por exemplo, tem um que tira 10, o tempo todo. Ele questiona, ele estuda, ele indaga, ele força o professor a estudar. E o outro tira 1, tira 2, tira 3, porque não se esforça. E eu me lembro de uma colocação que o Fábio falou, a Laís, mãe dele, professora, tinha uma classe de aula com muitos meninos com muita dificuldade de aprendizado. E tinha um que tirava sempre tirava Aí um dia tirou 2, a nota 2. Ele disse, professora, eu acho melhor eu sair da escola. Por quê? Porque não tem sentido eu tirar 2, professora. Mas meu filho, você tem um rendimento 100%, tirava 1, agora tirou 2, você
quer sair, a Laís, né? Você não pode sair agora, você melhorou 100%. Então o aluno é esse, ele vai melhorar. E o professor tem que acreditar no aluno, ele tem que investir. Eu ontem, a irmã, a professora, falou para a gente que na escola não tinha tempo para se dedicar no intervalo, no recreio, para levar as crianças para jogar bola, uma coisa assim. Mas a vontade, no intervalo, ela só tinha 10, 5 minutos, 15 no máximo. E ela disse assim: eu vou fazer assim mesmo. Não importa, 5 minutos eu vou botar minha turma para jogar. Ele fez, ia jogar. Ela disse que as crianças ficaram tão agradecidas que quando ela dava uma ordem, todos obedeciam. Porque ela estava sempre acreditando que a professora ia proporcionar esse momento embora rápidos de prazer para elas. E ela acreditava nas crianças. E nós estávamos falando sobre a lei de amor. Ele, o culto curador do Espírita tem que ser aplicado ao Evangelho no dia a dia das criaturas, não é uma questão meramente teórica, para a pessoa se enriquecer de conhecimento, de teorias. O Espiritismo é a doutrina do dia a dia, da vivência do cidadão. Então você tem que aplicar a todo momento. Outra contou a história de uma pessoa que confidenciou um caso grave que ela passando, uma situação muito grave, que ele estava, por amor de Deus, faça com o menino. Queria uma posição dela. Ela ia cometer uma bobagem em vingança ao seu companheiro. Aí ela, de repente, ela disse: eu estou toda semana estudando Espiritismo. Agora Deus mandou essa aqui, esse problema grave, e eu tenho que resolver. Eu tenho que dar minha opinião. Ela disse: olha, não tem entendimento, é isso. Você faz o que você quiser. Agora, a minha compreensão é essa. Aí jogou a informação e só você fez o que tinha que ser feito. Porque já pensou, se você se omitisse, aí depois alguém chegaria e disse assim: mas você está estudando Espiritismo? Então a pessoa chegou, ela te ouviu, porque sabe que você está frequentando o centro espírita. Ela quer uma opinião. E ela deu. Eu digo: então você cumpriu com a sua missão. Aqui mais um pouquinho diferente. Nós vamos na Bíblia, a gente detectou essa palavra de Tiago aqui. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade e dela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vou repetir aqui: aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, se nós formos comprometidos com a lei, nós estamos querendo fazer o melhor. E isso é o mais importante. O espírita não é uma pessoa que esteja pronta para tudo. Não é perfeita, ninguém é perfeito. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos procurando nos melhorar a cada dia. Então a nossa postura, a nossa situação, qualquer que seja a situação, será sempre em conformidade com o nosso entendimento da lei. E não devemos ficar preocupados por em algum momento nós não conseguirmos dar uma resposta como gostaríamos. Porque nós não somos de Balfran, não somos de Xavier, não somos de Irmã Dulce, não somos Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, nós estamos no nosso nível, na nossa posição. Vamos responder de acordo com a nossa compreensão até este momento. Por isso não devemos ficar também preocupados por eventual erro que a gente possa cometer. Não devemos ficar preocupados. É partir dos acertos. Não repetir mais aquilo que a gente perceba que foi um equívoco.
Isso é muito importante. O Dr. Wilson Ailton Lopes, ele é médico de Santa Catarina, ligado à Associação Médica Espírita de Santa Catarina. Ele tem um artigo, Depressão na Visão Espírita. E esse artigo é muito importante porque, dentre várias coisas que ele foca, ele diz que todo aquele que converte nele, ele tem duas alternativas no erro coletivo. A primeira opção, às vezes, a pessoa fica com um pesadelo, ela fica preocupada com o que fez, fica em função da preocupação, ela entra na depressão, e essa depressão piora, pode chegar ao suicídio. A outra opção, a outra alternativa, que é a correta, é a pessoa não comete qualquer equívoco, não fica parado, não se deixa levar pela depressão, pela tristeza, tenta se modificar, corrigir o que fez, fazer novamente para o bem. Não, ele não entra nessa página, para terminar, para buscar o suicídio. Então, para finalizar, eu estou vendo muita movimentação que pede de mim. Quando eu vejo assim, já é finalização. Eu estou te ajudando. Mas eu vi os outros ali. É uma passar? É, passar. Então vou voltar. Não, fique tranquilo, por favor. Você ainda tem 15 minutos. Hoje ainda tem. Olha, você que não participando. Eu gosto quando tem alguém que questiona alguma coisa. E aqui, nós vamos para o item mais importante de nossa fala, que são os comentários de Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos, onde ele fala sobre a educação, que é o meio mais importante de progresso que a criatura humana dispõe, a educação. E diz assim: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E tanto você fazer e repetir, você vai consolidando, você vai internalizando, e aí passa a ser automático. Você cria um atavismo no bem. O que nós temos em geral é um atavismo no erro. Mas a pessoa diz palavrão, ela fala tanto palavrão que fala às vezes sem pensar. E a gente coloca, você podia evitar mais esse palavrão. Porque às vezes você fala palavrão, você sabe sem pensar nisso, e você fala na frente de uma pessoa que você considera ruim, você fica constrangida, fica com vergonha, porque você tem que trabalhar isso para evitar esse palavrão, evitar algo que possa constranger as pessoas. Então comece a treinar isso. De vez em quando a pessoa se traga, repete. Por quê? Já vinha repetindo muitas vezes, ficou no automático. E a educação, para se estabelecer, precisa também de tempo. Dizem que é um tempo mais ou menos igual ao que nós passamos cometendo aquilo. Então você não muda de uma hora para outra algo que você passou muito tempo. Entende? Por isso que quando nós estamos num processo de resgate ou de provas, às vezes demoramos muito. E a gente quer logo se livrar. As pessoas chegam no centro, na atendimento de materno, e querem resolver logo a sua situação. Mas ela não pensa que no passado ela gastou muito tempo fazendo mal, levando as pessoas à loucura, ao erro, ao sofrimento. E agora ela quer mudar de uma hora para outra, e ela está nesse processo de construção de um homem renovado, melhor, diferente. Então pode ser da noite do dia, se nós passamos um tempão de antes no equívoco. Tem que ter um tempo relativamente próximo igual
ao que nós cometemos os delitos no passado. Mas há um fator importante a se considerar aqui nesta questão. Pedro disse, discípulo de Jesus, que o ato de amor anula uma multidão de pecados. Gente, é muito forte assim. O ato de amor anula uma multidão de pecados. Aí vem a questão da liberdade, livre-arbítrio da pessoa, parte para o povo. Muitas coisas que viriam para ela de forma bem intensa, sofrimento, bem pesado, passa a ser aliviado. É atenuado pela ação do bem na fase da vida. Olha que interessante. A lei não é inflexível, não é infalível assim, ela não é determinista também. Ela vem em si, mas se a pessoa não fizer nada, ele vai passar mais ou menos do jeito que fez o ano passado. Mas se ele se envolver com o bem, aí as coisas vão melhorar. Ele não vai passar do mesmo jeito que fez o ano passado. Isso é muito interessante. Aí quando ele questionava isso no respeito. Porque ele se encarnou dirigente do centro e a esposa também. E eles eram totalmente dedicados ao bem. É impressionante, todo mundo admirava o casal. E tanto um quanto o outro tiveram uma morte trágica. Aí eles não se aguentaram. Mas se vocês falam que um ato de amor anula uma multidão de pecado, como é que esses dois que se dedicavam totalmente pelo bem tiveram essa morte trágica? Aí veio o mentor da casa à noite e disse assim: pega o Evangelho e me mostre essa citação do apóstolo. Foi lá, ato de amor anula uma multidão de pecado. Certo? Foi o que o apóstolo falou. Anula uma multidão de pecados, mas não diz anula todos os pecados. Está aí a diferença. Aí ele citou: existem crimes tão graves que marcam o espírito tão fortemente que ele, numa encarnação posterior, não seria suficiente para ele resgatar a vida. Às vezes é necessário várias encarnações, porque foi muito forte o prejuízo que ele causou. Tipo assim, ele citou vários exemplos. Uma pessoa que se joga nos trilhos para se matar, se joga das alturas do edifício, que se enche de bomba se explode, ou explode uma comunidade jogando bomba. São casos muito graves que afetam muito o corpo espiritual, ele fica totalmente deformado, e uma única encarnação seria insuficiente para ele resgatar. Então, às vezes, precisa mais de 2 ou 3. Tem um caso na Brasil de um irmão que ele já estava totalmente limitado de cirurgias, mais cirurgias, e a última foi recomendado que fosse amputada 2 pernas. É o que nunca foi faltava, amputar as pernas. Aí você, mas como é que pode? Esse homem já sofreu demais, agora 2 pernas. Aí o Chico disse assim: esse irmão, nas últimas 10 encarnações, cometeu suicídio. E ele ia repetir agora, novamente, porque ele estava planejando se jogar no rio, porque ele caminha. E agora, olha a proteção dele. Em 10 últimas, ele havia cometido suicídio. E ele ia repetir novamente agora. E eu trago uma questão aqui para vocês. Toda vez que alguém comete um crime, alguma coisa assim, contra si mesmo no passado, e agora ele volta, aquelas circunstâncias, as situações do passado se repetem. Porque a gente tem que vencer por nós mesmos. Tipo suicida. Então, quando as circunstâncias do passado se repetem agora, ele vai querer cometer outros. Então, ele tem que ele mesmo superar essa tendência, essa inclinação pelo suicídio por ele mesmo. Ele só vai vencer se fizer isso. Todo mundo ajuda, vocês ajudam, nós todos um protetor espiritual, mas eles não podem fazer o que não pode ser feito, porque tem uma esfera de atuação que é própria individual. O guia espiritual não pode definir
na liberdade, essa liberdade. Senão, eu não tenho o mérito da ação. Se meu espiritual agitasse, qual é o mérito? Então, que a gente possa agir por nós mesmos, porque quando sair vitoriosos, não é para mais a aceitação. Então, não há outra forma de progredir, de melhorar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, porque não seja na lei do amor. Só para concluir, finalmente, nesse próprio livro ele fala em outra parte assim, que quanto maior a responsabilidade do indivíduo, maior liberdade ele tem. Tudo é de acordo com esse grau de compreensão e entendimento da lei. Aí você imagina assim, o Chico Xavier, um homem que se dedicava 24 horas pelo próximo, pela dor do irmão, imagina o pedido do Chico chegando a Jesus. Não é igual ao pedido de um homem que não tem lastro, que não tem passado do bem. E lógico, o pedido de um criminoso ele é alcançado, mas a resposta vai ser de acordo com a sua necessidade de conhecimento. Duas questões para o atendimento espiritual: necessidade e merecimento. Então, o pedido de um Chico Xavier, de um Dalai Lama, de aquele Gandhi, Deus assim de Assis, um pedido desses nomes, é uma ordem para os espíritos. Como aquele, para cumprir mesmo, aquele militar da época de Jesus, que foi pedir para ele, porque ele estava com um familiar doente, e Jesus ia subir para a casa dele. Aí ele disse assim: não precisa, porque uma ordem sua, ela será curada. Eu tenho sobre meus cuidados soldados, batalhões, eu dou ordem e eles obedecem. Você também faz o mesmo. Aí Jesus fez uma oração, naquele momento ele conferiu depois, a pessoa ficou curada instantaneamente com a oração de Jesus. Mas aí Jesus, quando ele falou isso, assim, em verdade, eu vos digo, que nem em Israel vi tamanha fé. Porque ele não era israelita, não era judeu, ele era um militar. E ele disse: se eu comando e eles obedecem, você também. Não precisa você ir lá na minha casa. Que grau de fé. Então o que falta geralmente em nós realmente é um pouquinho de fé. Porque já disse: se tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer: a esse monte, que significa dificuldade, sai daqui para lá e sai. O monte sai daqui. Ou seja, a dificuldade sai do superar. Que fique esse registro aqui, essa reflexão hoje, nesta noite, sobre esse tema que eu acho muito importante para a nossa compreensão, diante do que a gente vive no dia a dia. Muito obrigado. Que a live continue.